Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, que nós possamos aproveitar a oportunidade de mais um dia, que nós possamos refletir sobre aquilo que Deus nos tem permitido viver e vivenciar. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais esse vídeo, agradeço aos amigos que têm assistido os nossos vídeos e hoje o título do vídeo é Falemos de Deus aos nossos filhos. O texto diz assim, que a infância é o período ideal para o aprendizado de todos nós. Nessa fase, como uma esponja, a mente infantil melhor absorve o que lhe é apresentado. Nossos pequenos respondem de forma positiva aos estímulos a que os expomos. Esse é o motivo pelo qual os aprendizados da infância parecem marcados de maneira profunda e se refletem em nossos valores, conceitos e hábitos. Não perdemos tempo quando nós falamos para os nossos pequenos sobre Deus. É muito importante que a gente faça isso. Assim, aqueles que na infância aprenderam a afetividade, o valor de um abraço, de um carinho, ao se tornar adulto, terá tais expressões como naturais. Seremos sempre pessoas afetuosas, que conquistam e alimentam amizades, que se fazem gentis e simpáticas, onde quer que se encontrem. Porém, se formos expostos a estímulos de uma sensualidade precoce, com músicas, coreografias e comportamentos não condizentes com a ingenuidade infantil, logo nos primeiros passos da adolescência, começaremos a enfrentar dificuldades emocionais. E nós vivemos um momento como esse, onde a televisão, a internet, tem permitido que nos cheguem até nós, dentro do nosso lar, tais situações. Daí a importância de estarmos sempre atentos aos nossos filhos, ao que eles estão fazendo, ao que eles estão vendo, para que nós, desde cedo, falemos para eles sobre Deus. O poder das palavras, mas principalmente dos exemplos de mães e pais, calam fundo na mente infantil. Por isso, é necessário que reflitamos sobre o que estamos depositando na mente de nossas crianças. Para isso, é importante que avaliemos de que maneira usamos o tempo que passamos com elas. Os momentos de intimidade familiar são preciosos no processo de educação. Hoje, estamos passando pela situação da pandemia, onde as nossas crianças estão ficando dentro de casa, porque as escolas estão fechadas. Os pais, por necessidade de trabalho, acabam tendo que sair. Mas as crianças ficam mais tempo, então, dentro de casa. E nós acabamos passando um tempo maior também com elas. Que a gente possa aprender, então, a usar esse tempo no sentido de educá-las. Porque essa é a nossa tarefa, educar os nossos filhos. Fundamental não esqueçamos que falemos de Deus e das suas obras aos nossos filhos. Falemos naturalmente, sem exageros ou conceitos, sem lógica, pois esses se desmantelarão à medida que eles forem desenvolvendo sua razão. Falemos de Deus, mostrando a grandiosidade do céu, a beleza das flores, a providência da chuva, os benefícios dos raios solares, a carícia dos ventos brandos. Ou seja, nós temos o mundo todo para mostrar para eles a criação de Deus. Nós temos nós mesmos para mostrar a eles que somos criação de Deus. Somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Lhe ensinemos a serem gratos a esse Criador extraordinário, Pai de amor e bondade. Também os convidemos ao respeito à natureza, a todos os seres vivos, ao meio ambiente, ensinando-os a orar na intimidade do lar. Iremos lhe oferecendo subsídios para melhor enfrentarem os seus desafios, logo mais ou em anos mais distantes. Por isso que nós da doutrina, nós espíritas, sempre falamos da necessidade de se fazer o evangelho no lar. Mas nós sabemos que muitas outras religiões fazem também um estudo sobre Deus dentro do lar. E é tão importante isso. Não importa a religião que seja. O importante é que nós falemos de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça.
Oração como recurso de reflexão, amparo, tranquilidade e fé. Oração como fortalecimento das próprias forças. Oração de quem sabe, filho de um pai generoso e bom. Como é bom, ao deitarmos, ensinarmos os nossos filhos a orar. Mesmo que eles não queiram, mesmo que eles possam nem saber direito, mas nós os instruamos. Que a gente então utilize o nosso tempo, que muitas vezes é corrido, sabemos muito bem disso, mas para a gente passar para os nossos filhos exatamente esse ensinamento tão importante na vida. Se nós não tivemos isso na nossa infância, nós agora como adultos já sabemos que isso é muito importante. E não vamos criticar os nossos pais se eles não tenham feito isso, não tem problema. O que passou, passou. Vivemos hoje a vida que está sob as nossas mãos, sob a nossa responsabilidade. Os nossos filhos são nossa responsabilidade, são filhos de Deus. E Deus depositou em nossas mãos, então, a responsabilidade de cuidar deles. E a oração é exatamente esse momento em que nós nos reunimos com Deus e nós nos aproximamos mais deles. Envolvidos por esses conceitos nobres, nossos filhos crescerão no respeito a si mesmos, ao seu próximo, tornando-se bons cidadãos, generosos, solidários, e entendendo desde cedo a importância do respeito aos recursos que a natureza oferece, ao planeta em que vivemos. Atuarão em todos os seus dias de forma coerente e exemplar. Falemos, portanto, de Deus aos nossos filhos, que eles saibam que poderão enfrentar e enfrentarão adversidades, que poderão sofrer reveses, derrotas, mas jamais estarão sós, porque a providência divina por eles vela, sempre de forma constante. Ofereçamos a eles o melhor legado, aquele da confiança em Deus, da dignidade e da honra, do respeito a si mesmo, do respeito a tudo e a todos. Temos como exemplo maior Jesus, nosso irmão mais evoluído. Como ele nos falou de Deus de uma forma linda, na oração do Pai Nosso, nos pedindo a Deus que nos amparasse, agradecendo a Deus pela vida, que pudesse perdoar os nossos deslizes, que nos ajudasse a vencer os deslizes, que nos ajudasse realmente a nos amarmos, que nos ajudasse a amar os outros. Então Jesus é o maior exemplo que Deus pôde nos oferecer para que a gente pudesse entender a grandeza do Pai. E essa grandeza de Deus, que aos poucos nós vamos descobrindo, e Jesus mesmo tinha nos dito da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aos poucos nós vamos descobrindo então a sua grandeza extraordinária, sua justiça, sua misericórdia. E é disso que precisamos falar para os nossos filhos, para aqueles que estão convivendo conosco, para que eles também possam descobrir Deus. E descobrindo Deus, teremos sem dúvida nenhuma uma vida mais tranquila, com mais confiança, com mais esperança. Problemas teremos, certamente, porque isso faz parte do nosso processo de crescimento. Mas quando surgirem as dificuldades, os obstáculos, nós teremos mais forças para superá-los, porque teremos esperança. E a esperança nos move para dias melhores. Que nós possamos refletir sobre isso, sobre lições como essas, que certamente nos fazem pensar sobre aquilo que estamos fazendo na nossa vida. Será que não estamos esquecendo de Deus nos momentos de desespero, de desequilíbrio? Será que a gente se esqueceu que o amparo do Pai está sempre presente, em todas as horas? Ele não nos deixa em nenhum momento, jamais nos deixou, jamais nos deixará, mas é preciso que nós nos liguemos a Ele. Ele está sempre ligado conosco, certamente, mas os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de confiança, de fé, de otimismo, e sempre trabalhar no sentido de construirmos uma vida melhor, mais progressiva, onde certamente nós iremos alcançar. E a gente se lembre que Deus nos criou para que a gente seja feliz, mas a felicidade depende de nós, do nosso esforço. Era isso, amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.